Saudamos a todos com a paz de Jesus. Mais uma vez, estamos nas nossas reuniões virtuais do Lar de Teresa, lembrando que nós sempre alternamos estudos do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, e a cada mês nós temos um tema especial, que é o que acontece hoje. Nós temos o tema da Casa Espírita, e temos a visita de um amigo de longa data de nossa casa, o professor César Reis, amigo da fundadora de nossa casa, Dona Brunilde, e uma pessoa muito querida por todos nós. Nós pedimos ao professor que dê as suas primeiras palavras, saudando a todos nós, por favor. Muito feliz pela oportunidade de retornar a esta casa, né? Mesmo que virtualmente, mas o simples contato com o Lar de Teresa é como se fosse assim uma vitamina para a nossa alma. Então, muito obrigado e Deus abençoe o nosso encontro. Nós aqui agradecemos a oportunidade de tê-lo conosco, especialmente no mês do aniversário do Lar de Teresa. É sempre uma alegria muito grande tê-lo conosco. E lembrando a vocês que gostam do conteúdo de nossas palestras, de nossas reuniões, não esqueçam de dar o like, apertar aquela mãozinha com o dedinho para cima e também compartilhar com os familiares, com os amigos. Isso é muito importante para nós, porque faz com que esse conteúdo possa ser visto por um maior número de pessoas. Então, contamos com vocês. Vamos, então, iniciar a nossa reunião com a página de abertura. Essa página, que tem o título No Limiar da Casa Espírita, encontra-se num pequenino livro chamado O Céu Nos Ajudará e o Sermão, que foi escrito pela fundadora de nossa casa, Dona Brunilde. E ela tem como epígrafe um versículo do Evangelho de João, capítulo 1, na verdade, 2 versículos, 38 e 39. Voltou-se Jesus e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Ao que lhe responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Tornou-lhes ele: vinde e vede. Acompanharam-no e viram onde morava e ficaram com ele. Todos os que chegam a uma casa espírita estão procurando respostas ou soluções para determinadas situações, como sejam adquirir conhecimentos sobre a doutrina espírita, por sentirem necessidade de dar novos rumos à sua vida. Receber socorro espiritual, por vivenciarem no momento situações difíceis de ordem moral ou de saúde. Entender os fenômenos ditos de origem mediúnica. Esses motivos, além de outros, realmente justificam a ansiedade revelada por muitos corações, até então distanciados dos valores da fé. Todos os dias, os templos religiosos recebem mais e mais pessoas aflitas, desencorajadas ou simplesmente confusas. E como os demais, as casas espíritas abrem as suas portas para recebê-las. Nós, profitentes da doutrina espírita, não pretendemos indicar formas milagrosas para resolver os problemas e questionamentos de nossos companheiros de jornada terrena. Mas desejamos, à luz de seus ensinamentos, levá-los à seguinte conclusão: todas as soluções permanecem latentes dentro de nós mesmos. Para descobri-las, precisamos atender a alguns pontos básicos. Estudar criteriosamente a codificação espírita. Fazer um exercício de interiorização no sentido de alcançar nosso autoconhecimento e evitar agir contrariamente
às leis divinas de amor, justiça e caridade. Naturalmente, iniciar essa caminhada não é fácil, mas tudo é possível àquele que crê. De certo, os problemas continuarão nos desafiando. No entanto, estaremos mais bem preparados para enfrentá-los. Como já afirmamos de início, estas páginas são oferecidas àqueles interessados em compreender de modo diferente o que se passa em torno e dentro de si mesmos, inclusive o relacionamento existente entre os dois mundos, o físico e o espiritual, a expressar-se pelos valores da mediunidade. Nesse momento, você se encontra no limiar de nossa casa. Não sabemos quais são as angústias de seu coração, mas com certeza faremos todo o possível para levar até você o elixir da esperança que o Espiritismo tem condição de nos oferecer, pois sendo o Consolador prometido por Jesus, ele restabelece os seus ensinos e nos dá conhecimento de todas as coisas não reveladas à sua época. Tome entre as suas as nossas mãos e iniciemos um percurso diferente. Jesus nos convida, vinde e vede. Resta-nos a decisão de permanecer com ele. Brunilde Mendes, do Espírito Santo. Então, feita a leitura da página, e já mais tranquilos e já com a mente e com o coração pensando um pouquinho, né, sentindo as palavras do texto, vamos à nossa prece para logo em seguida darmos a palavra ao nosso querido amigo, que dará para nós as suas reflexões a respeito da casa espírita. Senhor, é com gratidão que nos aconchegamos ao teu coração amoroso, por termos, Senhor, esta doutrina que nos consola, que alivia nossas dores, que sacia a sede de amor e justiça que existe em cada coração humano. E mais do que tudo, te agradecemos pelas casas espíritas, pelas almas e pelos obreiros que ali labutam, aprendem, ensinam, porque todos nós, juntos, Senhor, queremos aprender contigo. Abençoa-nos, envolve o nosso querido irmão César Reis, para que ele possa falar aos nossos corações, tranquilizando-nos, acariciando-nos com os teus ensinamentos. E por isso damos graças a Deus. Então, professor, com o senhor, muito obrigada. Eu que agradeço, né, por essa belíssima oportunidade. Na verdade, a mensagem da Dona Brunilde praticamente já disse tudo o que nós queríamos dizer, né? Muito adequada. Mas já esperávamos isso, né? A vida de Dona Brunilde é esse ouro, né, que se oferece a todos nós. Então, vamos refletir um pouco sobre o Centro Espírita, né, que é a célula fundamental do nosso movimento. Gostaria inicialmente de recordar o conceito de eclésia, né, uma palavra grega que significava, ao tempo de Jesus, um agrupamento de pessoas que tinham afinidade, pessoas que se reuniam assim, em assembleia para tratar de temas que interessavam aquele grupo. Então, não era uma instituição, não era uma construção de alvenaria, era uma reunião de sentimentos e de afinidades. Essa era a ideia de igreja, né? Então, sabemos que com o tempo, né, esse conceito se modificou bastante, e nós entendemos que o centro espírita, apesar de, obviamente, precisarmos de uma alvenaria, de uma construção, de um local, né,
Mas o centro espírita, ele retoma aquele conceito inicial. Quando Paulo escreve as igrejas, ele não se refere a qualquer instituição, a qualquer templo, né, físico. Ele se referia às pessoas, aos seus sentimentos, às suas afinidades. Isso tudo com relação ao cristianismo nascente, né? Então, para nós, o Espiritismo é uma doutrina de educação, é um rumo que oferece ao ser humano paz interior. O centro espírita é uma escola formadora de homens de bem. Isso é fundamental. A base do nosso estudo de hoje é o capítulo 29 do Livro dos Médiuns. E Allan Kardec trata ali das reuniões e das sociedades espíritas. A solução para resolver as questões do relacionamento humano, isso passa pelo conhece-te a ti mesmo e pelo trabalho realizado assim para o desenvolvimento daquela convivência sadia. O centro espírita é um lugar para que entendamos que a felicidade depende do equilíbrio alcançado ao conjugar razão com sentimento e que esses dois aspectos representam assim os vetores, né, da boa estrutura psíquica. Na verdade, a gente deságua na casa espírita, inevitavelmente no amai-vos uns aos outros. Isso é a condição primordial de todo o projeto de uma casa espírita, de um centro espírita efetivo. Nós lembramos que Jesus, depois do encontro com a mulher samaritana, lhe disse aos seus discípulos, né, que levantassem os seus olhos para que vissem além. Isso quer dizer o quê? É ver o belo, é ver o bem, é ver o melhor, é ver além daquilo que é imediato. É exatamente o oposto de ver o feio, de ver o negativo, o nefasto. E nesse dia de hoje, né, bem confusos, com tantas notícias ruins, que envolvem inclusive a comunidade espírita, é necessário levantar os olhos e enxergar a misericórdia de Deus, que não nos falta nunca, a sua providência, o seu amor, o seu amparo e a sua proteção eficaz. Então, é atitude assim indispensável nós ajudarmos as pessoas que nos procurem. A casa espírita, olhando além, né? A casa espírita é um lugar de otimismo, é um lugar de aprender a olhar a vida com esperança, é um lugar para a gente descobrir o que há de bom nos outros, de perceber que só o amor, o perdão e a paz podem nos oferecer oportunidades efetivas para sair do caos existencial, da dificuldade, e não permitir que as ideias de separação e de fracasso nos arrastem até o fundo do poço das decepções. Centro espírita é como um lar para o encontro de corações. Tem que ser esse o clima, tem que ser esse o ambiente. E ainda lembrando Mateus, né, ele diz que Jesus estendeu a mão e tocou um leproso que o adorava. Dizia: Senhor, se tu queres, podes tornar-me limpo. E Jesus respondeu: Quero ser limpo. E no mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse isso: quero, né? Está claro. Querer é desejar, é manifestar vontade firme, é ter determinação. Quando nós verdadeiramente queremos alguma coisa, o universo conspira a nosso favor. Querer libera, assim, uma energia que é indispensável. A materialização do nosso pensamento. Querer simboliza a vida. Então, quando Jesus falou quero, ele quis nos mostrar a importância do querer
diante de tudo quanto a gente objetiva. Então, vem essa questão. O que nós queremos no centro espírita? Para que serviria o espiritismo se a gente continuasse cometendo os mesmos erros do passado, os mesmos erros que as religiões ditas cristãs têm cometido até aqui, que mancharam, né, o cristianismo? O centro espírita existe para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente amadureça, para ajudar a nos libertar daquele gosto irracional pelo poder, pelo domínio, pelo mando, aquela busca da glória, né? A casa espírita existe para despertar em nós o gosto pelo poder do amor. Isso é fundamental. Então nós perguntamos, o que você vê quando vê um centro espírita? E vem algumas respostas, né? É um lugar onde as pessoas se reúnem para estudar o espiritismo. É isso mesmo. É um lugar onde se pratica a caridade, porque fora da caridade não há salvação. É a base do espiritismo. É uma escola. Portanto, o espiritismo é uma escola para que nós aprendamos a praticar o evangelho. O evangelho não é meramente para diletantismo cultural. É a metodologia que a gente tem que aprender para transformar o nosso amor íntimo em caridade efetiva. O centro espírita, portanto, é um lugar de acolhida das necessidades do corpo, necessidades do espírito. É uma escola para aprender a praticar a lei do amor, da justiça e da caridade. E é uma escola para os médiuns, como disse a Dona Brunilde muito bem. É um posto de atenção fraternal. Veja quanta coisa é a casa espírita. Nós podíamos dizer assim, que é uma versão moderna da Casa do Caminho. Lembra da Casa do Caminho, nos primórdios do cristianismo? Era o dia inteiro do serviço ao próximo, do atendimento, da fraternidade, do acolhimento, o dia inteiro. No final do dia, vinha a evangelização, que na verdade acontecia pelas próprias pessoas, pela maneira de ser das pessoas. Aquela atenção, aquele carinho, aquele afeto demonstrado para as pessoas que chegavam na casa do caminho. Aquilo tudo já era evangelizado. Quero ver quem são essas pessoas. Que amor é esse que era latente e agora é um amor demonstrado, caloroso, cordial, generoso, fraterno, contributivo. É isso. O Espiritismo é uma versão moderna da Casa do Caminho. Portanto, ela é uma força viva do lugar onde ele se coloca. E, além disso, é uma unidade essencial do movimento espírita. O Brasil é o maior movimento espírita do mundo. E ele se abastece da qualidade, mais do que da quantidade, né? Da qualidade das suas casas espíritas, que, por sua vez, se abastece desse amor que deve gerar, existir entre todas as pessoas que vivem, trabalham, atuam, participam da casa espírita. Portanto, a casa espírita é um ponto de luz que faz parte assim de uma rede de vibrações muito generosas. O centro espírita é um pronto-socorro de tratamento espiritual. Ele funciona 24 horas por dia. Os encarnados podem não estar ali, mas os desencarnados estão. Em cima de cada casa espírita séria, existe um posto de socorro. E os espíritos desencarnados são atraídos para lá e são amparados, são tratados pelos benfeitores da luz e da paz. Acima de cada casa espírita séria, existe um posto de atendimento, onde médicos e enfermeiros da espaço recebem a oportunidade abençoada de ajudar aos espíritos que são atraídos por aquele foco. É um imã. O centro espírita, mesmo que não tenha nenhum encarnado ali, ele é um imã, é um foco de luz, atraindo criaturas sofridas, amarguradas. E quando ele está aberto, os encarnados também estão. É a mesma coisa. Então, é essa coisa da relação rica, generosa, acolhedora, fraterna,
Então, o centro espírita é uma antena emissora e receptora para a construção da rede da nova era, a rede do bem. Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 29, número 334, Allan Kardec fala das sociedades espíritas. Veja bem como ele diz isso claramente, nós anotamos aqui. É impossível que se possa chamar de associação espírita, a não ser, Kardec diz isso, a não ser que exista um laço forte entre os membros da associação, que veem nessa associação um objetivo moral, que compreendem esse objetivo e aplicam esse objetivo. Então, na verdade, colocam para si mesmos confiança mútua, benevolência recíproca, atraindo uns para os outros essa generosidade, esse bem-estar, esse querer o outro feliz, satisfeito. Diz Kardec, isso impulsa o embaraço, expulsa o embaraço, né? E o desentendimento daqueles que nascem. É porque daí que nascem as suscetibilidades, o orgulho que se irrita, a menor contradição, o egoísmo que reclama tudo para si. Jesus ensinou a resolver conflitos e dificuldades. Quando nas bem-aventuranças, ele diz que são bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E ainda está lá nas bem-aventuranças, são bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Então, a mansidão, né? A moderação, a mansuetude, a afabilidade, né? A paciência, isso são as vibrações que têm que estar disponíveis na casa espírita. Para todos. É isso. É a receita de uma verdadeira casa espírita. Então não cabe essas disputas, incompreensões, fofoca, intriga, não cabe. Isso não é espiritismo. Espiritismo é amor, perdão, compreensão. É claro, nós podemos ter opiniões diferentes, mas não podemos deixar de ser irmãos, deixar de praticar a fraternidade. Nós temos que ser chamados filhos de Deus. Por isso nós temos que colocar a paz dentro de nós. Então, Jesus condenou, por consequência, né, a violência, condenou a cólera, condenou até mesmo qualquer expressão desagradável em relação aos semelhantes. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 4. O templo espírita é, em sua essência, uma escola, que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, que é lugar de estudar, fazendo luz e gerando articulação. Embora o espiritismo, o centro espírita não pode ser nunca apenas um instituto de mera preocupação acadêmica, intelectual. É alguma coisa que impulsiona o nosso coração a trabalhar em favor do próximo. Revivendo o cristianismo, é isso que faz o centro espírita. O centro espírita é um lar de solidariedade, um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio para os mais frágeis. E os que são mais felizes são atraídos para o amparo dos que gemem sobre o infortúnio. Quem diz isso é Emmanuel. Nós temos um companheiro, Alberto Nogueira da Gama, muito conhecido, meio espírita, e admirava muito ele. Ele diz assim, nas atuais condições em que se encontra o mundo, sacudido por tremendas convulsões derivadas de interesses políticos, sociais, com a vida cheia de dramas de consciência e conflitos de sentimentos, mais do que nunca se faz imperiosa a ação iluminativa dos tempos espíritas para consolar, esclarecer, assistir e orientar os homens, equacionando seus problemas à luz dos ensinos oferecidos pela doutrina. Portanto, a casa espírita
é uma casa de estudos, de reflexão, de amparo, de orientação, de amor. Então, quem é que procura o centro espírita? São os que buscam conselho e orientação, os que querem estudar a doutrina espírita e aqueles que se convertem em amparados. E é também aqueles que amparam na casa espírita. Quem são aqueles que amparam? Estamos examinando o pessoal da casa espírita. Né? Aqueles que amparam são os adeptos da doutrina espírita, que se sentem assim comprometidos com o ideal de servir. Os que entendem que é dando que nós recebemos. Aqueles que desejam aproveitar as oportunidades de trabalho para crescer na direção do bem. É interessante. Quais são as categorias daqueles que amparam na casa espírita? A gente fala assim, olhando a questão dos gestores, né? Há vários processos na casa espírita, todos eles vinculados à amorosidade, à ternura, à paciência, à solidariedade, a todos, aos gestores para essas coisas. Então, alguns são aqueles que atendem às questões interpessoais, problemas de relacionamento, né? Aqueles que ouvem, são chamados gestores das relações, com atendimento fraterno, né? Isso é muito importante, aquela atenção, aquele carinho, aquele respeito. Há também os que falam, os que explicam a doutrina a partir dos seus estudos, das suas pesquisas. Diríamos assim, são gestores do conhecimento. E ainda os que dão apoio à organização, porque a Casa Espírita no Brasil, né, ela é uma pessoa jurídica, e há direitos e há obrigações, são gestores administrativos, essa turma está lá dentro. Mas seja qual for a função, todos nós somos aprendizes do amor e temos que praticar. A Casa Espírita é uma abençoada oportunidade para, praticando o amor, nós aprendamos a amar. Né? Então, gestores são trabalhadores do movimento espírita, que cuidam das relações, cuidam do conhecimento, cuidam da gestão, da administração. Até porque a obra é imensa, como a gente sempre diz, né? Os trabalhadores são poucos. Né? As pessoas têm a sua própria forma de perceber as verdades, mas a doutrina espírita é a única. O centro espírita oferece oportunidade de que cada um, usando o seu conhecimento, ofereça o melhor de si mesmo. O problema começa quando você quer impor a sua verdade. Sou o dono, eu que sei. Né? Então, muitos até se afastam por não estarem de acordo com essas orientações. A casa espírita é, assim, um primeiro terreno para que o adepto exercite as virtudes pretendidas, já falando, paciência, tolerância, compreensão, fraternidade e respeito. Nós somos diferentes. Estamos na casa espírita em momentos diferentes, momentos espirituais diferentes, necessidades diferentes, opiniões diferentes. Mas isso não terá motivo para a gente ampliar essas diferenças, ao contrário. A verdade é, na casa espírita, imagina a casa espírita com um barco. Você é aquele que participa do timão, que dá a direção, participa do encaminhamento do barco, ou você é uma âncora que faz o barco ficar parado, não avançar? Uma questão para nós. Então, quais são as condições, né, para ser um trabalhador da casa espírita? Primeiro que essa decisão é pessoal e é intransferível. Ninguém está obrigado a ser um trabalhador da casa espírita. No entanto, ao assumirmos uma tarefa, isso implica em compromisso. Até porque a espiritualidade está olhando essas coisas. Se você se coloca ali à disposição, a espiritualidade vai agir sobre você, para aproveitar aquilo que você tem de melhor para servir lá dentro da casa espírita. O trabalhador, ele deve ter aquela ânsia de aprender, para crescer na direção. É isso, somos todos aprendizes. Aprender a decidir, aprender mais para que possa servir melhor. Essa é a ideia. Então, quais são as condições, né, para que ser um trabalhador espírita? Né? Primeiro,
é buscar viver fraternal e respeitosamente com todos sempre. Isso é fundamental. Outro é adquirir aquele hábito da oração, da vigilância, da meditação, para alcançar, assim, uma coisa superior, né? Esse processo da educação, da autotranscendência. Nós somos seres divinos. A divindade está escondida aqui dentro de nós, escondida pelo orgulho, pela ambição, pela vaidade, por essas coisas todas que nos apequenam. São barreiras, né? São óbices. À medida que a gente vai melhorando, o respeito, a fraternidade, essa divindade, que é a realidade profunda do nosso ser, começa a aflorar. E aparece mais no teu sorriso, no olhar amigo, no gesto, no abraço, no toque de mão, naquela palavra que você ouve com carinho para ter. Aquele momento de silêncio respeitoso. Essa divindade começa a aparecer em nós. A casa espírita é ótimo para isso. Oportunidade abençoada de você exercitar essa divindade, que é a sua realidade profunda. Porque nós hoje somos uma criatura trina, né? Nós temos um passado que geralmente não foi lá grandes coisas. Esse presente, nós estamos envolvidos nessas realidades hoje no nosso mundo, que às vezes nas próprias criações são realidades tão boas, mas nós somos seres voltados para o futuro. No futuro, nós seremos espíritos perfeitos, puros. Nós fomos criados simples, ignorando, mas estamos aqui crescendo para a espiritualidade profunda. É isso. A casa espírita, o trabalho na casa espírita é a abençoada oportunidade de você exercitar aos poucos essa divindade. Vai aparecendo devagarinho, é um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma oração que você faz pelo outro, uma quietude, a capacidade de calar ante alguma coisa que você não concorda. É o exercício da autotranscendência. Buscar permanentemente essa reforma íntima, usando a caridade como ferramenta de crescimento espiritual. Caridade é a palavra mais importante da doutrina espírita. Então, é a palavra mais importante que tem que orientar o teu pensar, o teu sentir, o teu fazer. Aquele tripé da benevolência, da indulgência e do perdão. Isso tem que estar pronto. Você vai à casa espírita para fazer isso. Talvez não consiga fazer isso de maneira excepcional, mas comece. E assim, aos poucos, você vai aprendendo. Fazer com que a caridade seja a grande ferramenta do crescimento espiritual. Isso vai dar mais disciplina, vai dar mais perseverança. Esse estudo vai dar mais compreensão e uma capacidade maior de dialogar para trabalhar no grupo. E vai gerar, assim, uma responsabilidade pelo que você pensa, pelo que você fala, pelo que você faz. O nome disso é aquisição de consciência. A palavra consciência vem lá do grego, geradora de responsabilidade. Para uma eclésia, é para que a sua consciência apareça. A mensagem no grupo, no conjunto, a responsabilidade pelo pensar, sentir, pelo fazer. Na casa espírita, você está sempre vigilante, botando que o seu coração transborde de amor pelo outro que chega. Seja o velho amigo, companheiro de muitos anos, é aquele outro que está chegando. Seja aquele que fala, faz palestras maravilhosas, orienta, ensina, ou seja aquele irmãozinho nosso estabelecido pela droga, pela luxúria, pela tragédia humana. É isso. Igualmente amoroso para todos. Então, o que você vê quando vê um trabalhador espírita, né? A gente diz assim, o trabalhador espírita que procura essas coisas que nós colocamos aqui, é assim, um pulso vibratório, pulso vibratório. Ele alimenta o ponto de luz, que é o centro espírita. Nós dissemos lá, o centro espírita é um ponto de luz. Ele se alimenta de pulsos vibratórios. E o trabalhador espírita pulsando bem, vibrando harmonia, paz, equilíbrio, amor, perdão, paciência, tolerância. Então, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, ele alimenta. Porque a casa espírita tem uma estrutura psíquica, estrutura espiritual. Quando você inaugura uma casa espírita e o tempo vai passando, ela vai se impregnando desses sentimentos todos. Como disseram, acima de cada casa espírita, especialmente do Lar de Teresa, né, nós temos a certeza
da existência de um posto de atendimento, que se alimenta de amor, do amor dos desencarnados e do amor dos encarnados. Esse centro espírita, na espiritualidade, uma casa de tratamento permanente, vai se abeberar nas fontes da misericórdia do Senhor. Isso vai alavancando essas vibrações cada vez mais sutis, essas ondas de profundo amor, que são cada vez mais curtas, são das que vão longe, vão lá buscar nas fontes fecundas e infinitas do amor de Jesus a energia que vai sustentar aquele ponto de luz que é a casa espírita. Por isso, o nosso pulso vibratório, nós tentamos ser trabalhadores da casa espírita, é fundamental. Então, vamos vibrar no bem, no amor, no otimismo, na confiança, na alegria, na solidariedade, no amor, no amparo ao outro. Então, isso é importante. Outra questão fundamental é o dirigente espírita, né? O que é um dirigente espírita? Já a responsabilidade. Na verdade, do nosso ponto de vista, ele é um coordenador desses pulsos vibratórios. Então, é muito mais do que meramente um gestor ou administrador. Ele coordena os afetos, coordena as solidariedades, coordena as ternuras. Ele procura alimentar cada uma dessas criaturas para que os pulsos vibratórios sejam cada vez mais potentes, cada vez mais eficientes, cada vez mais integrados, se juntando aos pulsos vibratórios do ambiente psíquico espiritual, que está além do que a gente normalmente percebe. Então, o dirigente, ele é um coordenador desses pulsos vibratórios, dos pulsos que alimentam o ponto de luz. E como é que ele faz isso? Como é que ele coordena isso? É, sobretudo, a partir dos seus exemplos de disciplina, de abnegação, de estudo, de desprendimento, de perseverança, de amor. O líder espírita é um cuidador. Isso é fundamental. Há muitos anos, né? Isso agora vou lhe falar de você, de administração, que nós estudamos alguma coisa, né? Há muitos anos nós atuamos equivocadamente sobre assuntos relacionados assim à liderança. No movimento espírita, a gente se prendia assim a alguns mitos, as pessoas dizendo assim sobre o individualismo. Se você quer que alguma coisa seja bem feita, faça você mesmo. A gente pensava isso. A gente parece feliz, né, em acreditar que a gente não precisa das outras pessoas. Mas a administração estudada científica provou que são erros. A realidade é exatamente o contrário. Isoladamente, jamais nós damos o melhor de nós mesmos. Nós não conseguimos realizar coisas extraordinárias trabalhando sozinhos, sem apoio, sem incentivo, sem as manifestações de confiança, sem a ajuda dos outros, nunca nós tomamos as melhores decisões. E dessa forma, nós não conseguimos os melhores resultados. Isso é a ciência da administração que pesquisou isso. Nós não avançamos mais rápido quando estamos isolados. Não alcançamos níveis mais altos de desempenho quando estamos sozinhos. Não desenvolvemos ideias inovadoras e não vivemos mais e melhor sozinhos. Quem ensinou isso foi Peter Drucker, um austríaco, foi para os Estados Unidos, desencarnou aos 85 anos no final do século passado. Eu tive o privilégio de estudar um pouco com ele, sabe? E ele foi é o pai da moderna administração. E ele mostra isso que nós colocamos aqui para vocês sinteticamente. Tá? Essa coisa da trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto, ser capaz de ouvir o outro, dar atenção ao outro, sabe? Colocar as suas ideias com fraternidade, com respeito. Eu não sou o dono da verdade, sobretudo do Espiritismo. Quem é de nós que é o dono da verdade? Jesus está lá. Ele sim. Nós somos meramente aprendizes. Então, Peter Drucker, inclusive, faz parte daquele nosso livro, 2357, uma das criaturas que alavancou a ida da Praia da Regeneração. Então, e Peter Drucker, nós chamamos que é o pai da moderna administração. E ele demonstrou a imperiosa necessidade de nós colocarmos sempre o foco nas pessoas. É o fator humano fundamental. E ainda há essa questão. E se a gente alcançasse sozinho, que diferença isso faria em termos evolutivos? É verdade que a evolução é individual.
mas aprendemos que ela é conseguida na ação coletiva. Porque tudo é assim na criação. Isso é demonstrado pelas pesquisas da ciência, desde o átomo mais pequenino até o corpo humano. As células que integram o corpo, elas se integram, trabalham juntas. Se não houvesse esse trabalho junto de seção, de concessão, de busca do equilíbrio entre elas, nós não existiríamos. Isso acontece também para a árvore, para todos os animais, para toda a criação. É isso. Ou seja, o trabalho é conjunto. Então, a organização, ser líder espírita, implica, portanto, um compromisso evolutivo de juntar aqueles pulsos vibratórios, né, para que eles trabalhem juntos. Então, quando você pensa em Jesus, ele não foi logo buscar um grupo. Quando você pensa no Mahatma Gandhi, ele não juntou logo o grupo no Ashram. Quando juntou Francisco de Assis, não juntou o grupo dele. Mas Teresa não tinha o grupo, tem sempre um inspirador. Kardec não trabalhava junto na sociedade. O Tom Bezerra não trabalhava com o grupo dele. Chico Xavier era o grande médium, mas havia um grupo enorme à volta dele. Eurípides Barçanufo, que fundou o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, né? O colégio Allan Kardec, Sacramento, era o grupo. Então fica claro que no coração do líder efetivo, e esses que eu acabei de citar são líderes, profundos líderes, no coração do líder efetivo sempre está o interesse genuíno pelas pessoas. A liderança está relacionada a pessoas. Se você vai liderar pessoas, necessita demonstrar interesse por elas, cuidar delas. Este é o principal fator de êxito dos verdadeiros líderes. Claro que nós não estamos falando aí de paternalismo, de protecionismo, de montagem de sistema de poder, de jogos de influência. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? Esse é o lado negativo da liderança, que busca as pessoas para se servir delas, para usá-las, né? Segundo assim os seus interesses, para montagem de relações que não necessariamente se alinham com os interesses reais da casa espírita. Nós falamos de respeito, falamos de interesse real, coisas que geram confiança, adesão e são efetivamente comportamentos cristãos. A casa espírita é uma sociedade onde a confiança mútua e a benevolência recíproca sejam sentimentos compartilhados por todos, onde os seus componentes se reúnam para aprender e servir, onde ninguém impõe sua vontade ou a sua opinião. É fundamental a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. E tudo deve passar a acontecer, como acontece nas famílias bem equilibradas e amorosas. A casa espírita é a extensão da família. Na verdade, quem sabe encontrando na casa espírita, muitos dos nossos familiares não estão encarnados conosco agora, mas estamos juntos, para que juntos possamos cuidar do sucesso da encarnação de um e de outro. A casa espírita também é para isso. Portanto, é a nossa família. Olha, há no espiritismo, no movimento espírita, né, inimigos interessados em criar obstáculos para a marcha, para o desenvolvimento. Elas não são mais perigosos do que aqueles que atacam abertamente, os que atuam na sombra. A união, eles sabem que a união é uma força. Então tratam de desunir, de destruir, incentivando a discórdia, semeia a desavença, a desconfiança, alimenta a intriga, transformam pequenas diferenças em grandes divergências. Nós estamos vendo isso aí hoje, no meio espírita, infelizmente. Vamos orar por todos. Quem quer que, numa reunião espírita, isso é Kardec diz, provoca a desordem ou a desunião ostensiva ou dissimuladamente, por quaisquer meios, é um agente provocador. Ou, pelo menos, um muito mau espírita, do qual nós devemos desembaraçar o quanto antes. Mas os próprios compromissos que ligam todos os membros tornam-se para isso frequentemente um obstáculo. Eis porque deve-se evitar compromissos indissolúveis. Os homens de bem estão sempre suficientemente comprometidos, enquanto que os mal intencionados sempre têm outros comprometimentos. Isso está lá no livro dos médiuns.
capítulo 29, número 337, que trata reuniões e sociedades espíritas. É bom a gente meditar sobre isso. O convite de Jesus é que nós aprendamos a servir e ajudar. Quem vai a Jesus necessita acesso à paz, porque Jesus é a porta das ovelhas. Se não somos capazes de nos amar uns aos outros no pequeno círculo da casa espírita, como é que nós podemos contribuir para aquela primazia da misericórdia na terra? Para isso veio o Consolador, para nos educar para um tempo novo. Para isso veio a terceira revelação. É a Amélia Rodrigues que nos diz isso, pela psicografia abençoada de Divaldo Franco. E nós aprendemos que os irmãos serão aqueles que tiverem muito amor, serão reconhecidos como discípulos, discípulos do Cristo, com muito amor. Então, meus irmãos, vamos parafrasear Emmanuel em Sinais de Rumo, uma lição que se chama Devolução, um trecho dela. A casa espírita é um lugar para ser feliz. Felicidade, porém, é uma construção a fazer. E o alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei. Ainda mesmo em migalha, distribui a esperança e a alegria. Mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros, tanto quanto puderes. Faze os outros felizes pouco a pouco, e terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não te esqueça, felicidade é devolução. Nós estamos na casa espírita para sermos felizes, mas felicidade é devolução. Então vamos oferecer o melhor de nós, e certamente a felicidade será devolvida e vai tomar conta do nosso coração. Era isso, meus amigos, meus irmãos, que modestamente queríamos trazer aqui, com esta reflexão sobre a casa espírita. Muito obrigado e muita paz a todos. Nós que lhe agradecemos, professor César Reis, com muita alegria por esses momentos compartilhados de um ensinamento, né? E essa visão sobre a casa espírita que nos traz, que nos acarinha, que faz com que nos sintamos realmente protegidos pela casa espírita. Então, a todos, o nosso muito obrigado pela presença. Vamos fazer a nossa prece, já desejando uma semana abençoada para todos. Senhor Jesus, agradecemos-te pela existência dos templos espíritas, pela existência de todos os templos que pregam a paz, a união, a fraternidade, a benevolência. Mas, em especial, nas nossas casas espíritas, Senhor, pontos de luz formados pelo pulsar vibratório do coração e da mente de cada um de nós, conforme o nosso querido nos ensinou e compartilhou conosco nessa noite. Então, que esse pulsar da nossa mente, do nosso coração, seja sempre uma fonte viva que anseia pelo bem, que vê a beleza, que se deslumbra com ela e que deseja segui-la, Senhor, através das nossas mãos, que elas possam refletir esses pensamentos nas ações de caridade, de amor, de benevolência e de paz. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa por esse Brasil e pelo mundo todas as casas espíritas, todos os templos, e que a paz possa reinar a despeito das dificuldades, a despeito, Senhor, de tantas lutas, de tantos enganos tão próprios de nós humanos.
mas que a tua luz nos ilumine, que a tua luz aqueça o nosso coração e nos leve adiante na busca da paz. Graças a Deus. Um grande abraço para todos. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, ninho aconchego, calor. Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa e aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação, laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe esta casa de luz. Lar de